Opa, tudo bem? Voltar agora com a prova da Escola Naval que a gente estava fazendo. É a questão 27. Não está aparecendo, acho. A questão. Antes de eu começar a questão, eu queria agradecer que eu vi que chegou. Eu consegui os primeiros 100 inscritos no canal. Saiu ontem, chegou os primeiros 100. Eu fiquei muito feliz. É pouca coisa, mas a gente vai dizer que é pouca coisa, mas de qualquer maneira, tipo, se tem 100 pessoas que gostaram do que eu tô fazendo, eu já fico muito feliz, é meio chocante pensar em 100 pessoas que gostaram do que tu faz. Então, me sinto lisonjeado e feliz, assim, que tenha gente que esteja gostando e que esteja se importando com isso. Ah, desculpa. Bem, vou então agora, depois de agradecer, obrigado pelos quem se inscreveu aí, muito obrigado mesmo, que está acompanhando. E vou agora para a questão 27 que vai aparecer aí, de física, da Escola Naval. Essa questão é clássica, clássica mesmo. Talvez não ensino médio, mas é uma questão que é muito clássica de lei de Lenz, que é indução de corrente com variação de campo magnético. Eu, particularmente, não considero difícil porque ela já apareceu muitas vezes. Talvez não na naval, não tenho certeza, mas ela parece muito em vestibular militar, assim, tipo, várias vezes. Na AFA aparece muito, no ITA nem se fala, no IME também. Então é provável que as pessoas já tivessem visto esse tipo de questão antes, até bitolado já, porque ela apareceu muitas vezes. Mas vamos fazer a questão aqui. Bem, vocês viram ali que tem um trilho com um metal condutor aqui. Ele está aplicando uma força F no trilho e tem um campo magnético B. Esse lado aqui é entrando no plano, é a setinha, né? Porque a seta ela termina no xizinho e o início dela é uma flecha que tu vê um ponto. Então saindo do plano é um ponto e entrando no plano é o xizinho, tá? Então ela tá entrando no plano, o campo. Aí ele te dá as informações do problema, ele te diz que tem uma massa de 0,4 kg, que tu não usa para nada, mas ele diz que tem, para dar informação. Ele te dá que a velocidade que ela está andando, ele está andando com uma velocidade, é de 2 metros por segundo. Aí ele também diz que o campo magnético é constante e vale 6 Tesla. Ele dá também a resistência da barra, que é 1 ohm. E ele te diz ainda o comprimento do trilho, que é da barra, que é 1 metro. Ele te dá essas informações aqui. Bem, quem já viu essa questão antes já deve estar ligado direto no bitolagem, porque aparece tanto que não tem gente bitola, que a força eletromotriz induzida é BLV. Muita gente bitola isso aqui porque aparece tanto que as pessoas bitolam. Mas quem não viu, vamos mostrar de onde é que vem isso. Isso é da lei de Lenz. Qual é a origem da lei de Lenz? A origem da lei de Lenz é que uma variação no fluxo magnético, em função do tempo, uma variação temporal do fluxo magnético, produz uma força eletromotriz induzida contrária. Isso que traduz a lei de Lenz. Como assim? O que está acontecendo nesse problema, por exemplo? Aqui tem campo, tá? Em todo ele. À medida que a barra anda para cá, acontece o seguinte. A barra está andando e essa área aqui, ela diminui. Então a gente tem uma queda da área. Se a área está variando, o fluxo magnético, que o fluxo é a quantidade de campo que atravessa uma área, fluxo é igual a uma quantidade, no caso aqui é campo magnético, é o fluxo magnético, que atravessa uma área, a gente bota como produto do... Na real isso aqui é um produto escalar, porque é vetorial isso aqui. É um produto escalar, é 2 vetores. A gente considera que é o produto do campo, no caso, se for fluxo magnético, pode ser fluxo elétrico, daí é campo elétrico,
vezes o vetor área. O que é o vetor área? O vetor área é o vetor que indica a normal à área indicada. E tem um módulo do tamanho da área. Então, nesse caso aqui, o meu vetor área, ele seria... Eu vou botar em vermelho para ficar diferente. O meu vetor área seria isso aqui. Ele está saindo do papel, está para cá. E o módulo do vetor área é igual à área. E a direção dele é normal ao plano que eu estou indicado. Então, isso é a definição formal de fluxo. Ela indica o quê? Ela indica a quantidade que está passando de tal vetor numa área. Ela é importante por isso. Tipo, às vezes é importante saber quanto está passando naquela determinada área. Por exemplo, se eu tenho uma janela e eu tenho vento chocando, não me interessa só... Dá pra ver? Tá, né? Eu tenho vento chocando, não me interessa necessariamente só um vetor velocidade do vento chocando naquilo. Me interessa para calcular a tensão que sofre a janela, me interessa todos os vetores de velocidade que estão chocando. Então me interessa o fluxo que está passando, que envolve a área. A área é importante. Ela dá uma dimensão da quanto está passando. A área é importante. O motivo de ser um produto escalar é porque depende do ângulo. Se, por exemplo, a minha área é assim, quando eu estou passando, por exemplo, pode pensar em vento, não tem problema. Estou passando vento aqui, o valor líquido que está passando, ele só conta essa área aqui, ó, não toda a área. Por quê? Que é o que é perpendicular ao vetor. É isso que realmente vai ser efetivo na hora do choque. O resto não, o resto como a gente diz, é paralelo e não gera efeito. Então, para o fluxo, o que importa são só as componentes perpendiculares uma da outra, e que é o que gera realmente efeito. O que é paralelo, tipo isso aqui eu posso decompor, por exemplo, aqui e aqui, o que é paralelo não está atravessando, ó, entendeu? Se eu pego esse vetor aqui, eu decomponho ele neste e neste, o que está paralelo ao plano não está atravessando o plano, só o que está na direção perpendicular. Ou eu posso decompor o próprio vetor área e fazer uma área menor, também pode ser. Então, para o fluxo, importa esse ângulo aqui entre o vetor área, que seria esse aqui, e o vetor campo. Esse ângulo aqui, ele é importante. Opa. Por isso que a gente define ele como produto escalar, porque o produto escalar, vocês lembram? Produto escalar de dois vetores, ele é B vezes A cosseno de θ. Ele depende do ângulo. Tá? É só para mostrar o que é o fluxo. Se vocês já estudaram, deve ter visto na lei de Lenz e tudo, que aparece muito, né? Tá. E aí a lei de Lenz diz o seguinte, que uma variação no fluxo magnético vai induzir uma corrente elétrica. Vai induzir um campo elétrico que induz uma corrente elétrica. Aqui... como eu falei antes, a barra está descendo, então a área aqui está diminuindo. Então, se tem variação de área, tem variação de fluxo, porque o fluxo é campo vezes área. Se eu estou mudando a área, eu estou mudando o fluxo. Então, eu vou induzir uma corrente. É essa a questão. Como é que a gente calcula, então? Aqui. Vamos para cá, vamos para a conta efetiva mesmo. dφb dt. O sinal de menos, ele indica que é na direção contrária, porque o campo induzido, ele tende a contrabalancear o efeito. Então, se aqui eu estou diminuindo o fluxo, o meu campo induzido vai fazer gerar um campo magnético que aumente o fluxo, ele contrabalanceia o efeito. Se eu gero uma corrente no sentido contrário, por gerar uma corrente elétrica, eu gero no meu sistema um campo magnético induzido que vai contrabalancear, por isso que tem o sinal de menos. Isso é da fórmula da lei de Lenz. Esse é o objetivo, é um campo para contrabalancear o efeito praticado. Então, dφb dt. O que é φb? É campo vezes área. Vou trabalhar em módulos sem vetor. Por quê? Porque eles são perpendiculares. Ó, o vetor área e o vetor campo, eles estão na mesma direção. Então, tá ok. A área é perpendicular à entrada do campo. Os dois estão na mesma direção. O cosseno é 1. Porque o cosseno de θ aqui, daí vai ser cosseno de zero, né? Porque eles estão na mesma direção. Ou estão na direção contrária. Tipo, tu pode pensar. Aí é cosseno de 180. Então é igual a 1. Ou estão na direção contrária, cosseno de π,
que é menos 1. O sinal não treta porque ele é em módulo. Então, o que importa é só que o módulo é o mesmo. Então, eu vou trabalhar em módulo direto, B vezes A. Tá. Só que B é constante, certo? Porque o campo não varia. Ele está em 6 Tesla. O que está variando o fluxo é a área. Então, numa derivada, o que é constante sai. Então, isso aqui fica B, dA, dt. Agora, então, para mim achar isso aqui, eu preciso achar o dA, dt. E isso é igual a epsilon. Não está trabalhando em módulo porque não precisa do sinal. Não é importante no momento. Porque ele pede um estudando em módulo. Tá, como é que eu vou achar dA, dt? Aí, eu vou ter que pensar no infinitesimal de área que está rolando aí. Eu tenho uma barra aqui que se mexe com uma velocidade v. No instante dt, qual que é o deslocamento dx da barra? Dx dt vai ser a velocidade, o que indica que meu deslocamento dx vai ser v dt, certo? Então, esse deslocamento aqui dx da barra é vdt. E qual que é essa área efetiva aqui? Esse dAzinho, que isso aqui gera uma área de um retângulo, né? Que é um deslocamento infinitesimal de área. Qual que ele é? dA é esse comprimento aqui, que mede L, vezes o dx, que meu dx é vdt. Então, L vdt. O que implica que dA dt, dividindo ali, vai ser LV. Tá? Aqui fechou. Com isso, eu posso substituir aqui. Epsilon induzido vai ficar B e o dA dt daqui, né? Daí vai ficar dA dt é LV, BLV. Essa fórmula aqui é clássica, muita gente bitola já, porque esse problema é tão clássico que muita gente bitola. É BLV. Tá num trilho, BLV. Força termotriz, BLV, só bitola. É um problema muito clássico. Aliás, isso é um bizu para quem tá fazendo escola naval e tem tempo. Se tu tem tempo, já viu as matérias, tá tipo no segundo, terceiro ano tentando, já viu as matérias, já fez as provas, é legal pegar as provas do ITA da década de 90, porque esse tipo de questão, assim, no ITA da década de 90 caía, começou lá. Então, as provas, tipo, de física, não matemática da escola naval é outra coisa, mas física da escola naval, AFA, física da AFA, matemática da AFA também. Eles pegam muita coisa que caiu no ITA na década de 90, que naquela época era uma inovação no ITA, daí era complicado. Daí hoje já é mais... o pessoal já está bisurado nisso. Então eles pegam muita coisa dali. Quem tem tempo para estudar a escola naval e não tem questão para ir atrás, pega as questões de física do ITA da década de 90. Vale a pena. É um bizu meu, assim, que eu posso estudar. E elas são mais tranquilas do que as dos anos 2000. Os anos 2000 são um pouquinho mais difíceis do ITA. De física, falando necessariamente. Tá. Então, tu tem que isso aqui é BLV. Aí direto, né? Epsilon induzido. B é 6. Ele deu aqui, né? 6. L é 1. E V é 2. Então, o epsilon induzido é 12 volts. 6 vezes 1 vezes 2. 12 volts. Tá. E agora, o que ele pede? Ele não pede o epsilon. Ele pede a força... A força que eu tenho que fazer, essa força F, que eu tenho que fazer para o trilho se manter em velocidade constante. Por quê? Para ele se manter em velocidade constante, existe uma força F aqui de mesmo módulo. Porque um corpo só se desloca em velocidade constante se a resultante sobre ele for zero. Então a soma das forças tem que ser zero. Sendo assim, essa força F, que é a força gerada pela corrente induzida, pela força eletromotriz induzida pela corrente induzida, tem que contrabalancear uma força que eu, o agente externo, estou praticando para equilibrá-la. Então, como é que eu acho essa força? Eu já tenho minha força eletromotriz, eu posso achar a corrente. Só botar aqui. A corrente é minha força eletromotriz dividido pela resistência. Aqui. Que ele deu. A resistência vale 1. Então isso aqui vai ficar 12 amperes. Tá? Eu tenho a corrente. Agora a força é o famoso bill. A força. Porque a força numa barra, num fio,
a força numa barra ou num fio, né? No caso, numa barra condutora ou num fio condutor, ele é IL vetorial B. Esse aqui seria, no caso, vetor. Por quê? Depende do sentido depende da direção dos vetores. E ela é sempre perpendicular ao vetor L e ao vetor B. É o jeito que a gente acha sentido. Então, se a corrente está para cá, ó, eu regra da mão direita. I, B para dentro, meu dedão indica a força para cima. Tá? Então, corrente para cá, campo para dentro, força para cima. Tá? E é o que tem ali no caso, né? Então, e não tem seno aqui, por quê? Porque são perpendiculares. O L e o B são perpendiculares, então o seno de 90 graus é 1. Então não tem seno, né? E LB direto. Ou BU, quando as pessoas bitolam de jeito mais fácil, né? Então tá, daí é direto, né? Força da barra. O campo eu tenho que é 6. O I eu achei lá que é 12, ali embaixo. E aqui é 1, então fica 72. Isso nos marca unidade newtons, é força. Isso nos marca a alternativa E, de escola naval. É isto, questão 27. O vídeo ficou um pouco mais longo porque eu dei uma explicadinha ali sobre, bem rápida, né? Sobre fluxo e sobre indução magnética. Quem não tinha, se tu fosse fazer a questão TV que não era tão complicada, era soubesse fazer direto ali, 2 toques. Eu falei, é uma questão clássica. Eu particularmente não considero difícil porque já apareceu em muitos outros concursos. Não é uma questão 100% não é original, então eu não considero difícil. Mas aí depende muito da dificuldade do aluno com o assunto. Às vezes a pessoa não gosta de elétrica ou de campo ou de magnetismo, daí ela tem dificuldade. Tá? É isto. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Escreve nos comentários aí o que achou, o que pode melhorar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação pelo vídeo, para receber notificação quando vem vídeo novo. E valeu aí pelos 100 inscritos, chegamos nos 100, rumo aos 200, aos 300 e aos 1000 depois. Tomara. É isso aí. Um abraço. Até a próxima.